pornografia, ela não age, ela age de uma forma semelhante. Ela não vai colocar essa chave fechadura, ela não vai fechar ali os receptores, mas ela joga uma quantidade tão grande de dopamina que é como na cocaína, é análogo à cocaína, né? Então, ela também começa a fazer a dessensibilização dos receptores, porque seu cérebro fala, olha, parou, você está me envenenando, né? Eu não fui criado, você não foi criado para isso, né? Então, ele começa ali a fechar como um sinal ali de alerta e você precisa de cada vez mais conteúdo. E aí, gente, estamos iniciando aqui mais um podcast do nosso Pessoa, Sexo e Deus. Seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, que chega aqui nas nossas plataformas pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Desde já eu te convido, se você estiver pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, dar o seu like. Se você estiver em alguma outra plataforma, somente ouvindo esse conteúdo, você pode também reagir de alguma forma, seja nos seguindo, seja baixando esse conteúdo, enviando para outras pessoas o link. Reage de alguma forma, porque você vai estar ajudando o nosso canal, vai estar ajudando aqui o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas, tá certo? E como você viu no título, nós vamos falar hoje de pornografia. Aí você pode se perguntar, para que falar de pornografia? Né? Por qual motivo pegar todo um podcast para falar desse assunto? Eu vou te responder simplesmente porque é necessário. Tá? É preciso falar desse tema, é preciso abordá-lo com mais frequência. E você vai entender o porquê. E para isso estou aqui com um irmão muito importante, muito caro, que é o Igor, né? Que está lá em Belo Horizonte. Fala aí, Igor, fala um pouquinho de você aí para a gente. Boa tarde, Davi. Boa tarde, pessoal, né? Então, é alegria estar aqui com vocês, né? Eu sou daqui de BH, né? Sou consagrado à comunidade de Aliança, e também tenho aí um trabalho com relação a isso, né? Com relação à pornografia. Eu sou estudante de biomedicina da Universidade Federal de Minas Gerais, né? UFMG. E lá dentro eu também faço a formação complementar em neurociências. E aí eu faço iniciação científica no laboratório, né, também de neurociências, que a gente desenvolve várias coisas aí bem diferentes, né, desde a vacina da cocaína, também alguns projetos aí também de saúde mental, mas especificamente eu trabalho com essa dimensão do vício, né, da adicção em pornografia, né. Estou conduzindo hoje uma revisão sistemática da literatura, né, trazendo tudo aquilo que a literatura científica traz realmente da pornografia enquanto aquele vício mesmo, né? Análogo às dependências químicas, né? Álcool e outras drogas. Aí a gente já começa a falar aí também de um mal, né? Que ela pode causar, né? Que é o problema da adicção. Mas aí, diante disso também, começaram a se abrir outras portas, né? Então, comecei também a estudar teologia do corpo, também faço iniciação científica na Polícia Civil, e aí aquela questão da violência sexual também entra, né? E a gente acaba também estudando um pouquinho de tudo isso. É mais ou menos disso aí que a gente quer conversar hoje, né? Isso aí, gente. Então vocês já viram que o negócio vai ser bom, né? Vai ser muito legal. Então a ideia aqui, né, nesse podcast é utilizar um pouco, na verdade, falar as boas razões para a gente não consumir pornografia, né? Porque uma coisa que motiva muito o ser humano é saber o porquê não fazer, o porquê fazer uma coisa, né? Assim, saber qual é a razão de se fazer aquilo que talvez seja um pouco sacrificante, difícil para se fazer, ou de não fazer também, né? Então, sobretudo para você que talvez esteja nos ouvindo e que esteja vivendo essa compulsão, né, comportamental, né, ali pela pornografia, com certeza esse podcast vai te ajudar muito. Você vai ouvir muita coisa que você já sabe, mas vai ouvir muita coisa que com certeza você nunca ouviu também, né, que você não sabe. Por isso, fique aqui. Nós vamos dar aí algumas boas razões e no final nós vamos também dar alguns passos bem concretos para você retomar, né, ter o controle de si, porque isso é muito importante, né? Assim, o vício é isso, né, Igor? O vício são essas compulsões, assim, seja por drogas sintéticas, seja por nessas compulsões comportamentais também, como a sexualidade, ou a comida, né, ou a bebida, uma coisa assim, onde o meu organismo fica dependente, né? Fica viciado naquilo, os níveis de dopamina, né? De esses neurotransmissores ficam dependentes dessas sensações e a gente não consegue ver sem. Isso é uma porcaria, né? Desculpa dizer a palavra, é uma porcaria porque nós deixamos a nossa liberdade, né? Perdemos a nossa liberdade. Ficamos dependentes, por exemplo, da pornografia para poder sentir alguma coisa de bom, nos isolamos, enfim. Vários pontinhos que a gente vai aqui abordando
dando para vocês essas boas razões para não consumir a pornografia. A gente vai abordar esses pontos importantes, né? Por isso, porque assim, Igor, eu queria que você falasse um pouquinho também antes da gente começar a dar esses pontos importantes, né? Assim, essas boas razões para não se consumir a Uhum. pornografia, dessa cultura da pornografia, né? O que eu observo Isso. no nosso meio ocidental é que, sem a gente perceber, né, de forma um pouco inconsciente, sobretudo aqui no Brasil, né, você percebe que as autoridades civis, né, os políticos, autoridades de saúde também, pouco se fala da pornografia, né, do uso da Sim. pornografia e como ela tem afetado a vida dos jovens, a vida das pessoas, também no sentido comportamental, né, e sobretudo no sentido comportamental, né, a forma como nós vemos o outro, que a pornografia nos leva a buscar o prazer, né? Eu quero ter Sim. prazer e eu quero também dar prazer para o outro, né? Como se a nossa relação se limitasse a isso, né? Assim, o dar prazer e ter prazer. E aí a gente vive nessa angústia. Como é que eu posso tirar Exatamente. prazer dessa pessoa? Como eu posso dar prazer para essa pessoa para que eu não fique frustrado também, né? Então, como é que você vê essa influência da pornografia hoje? Não sei, nas músicas, na linguagem, né? Uma certa Em tudo, linguagem que né? antes a gente falava mais ali, talvez entre nós homens, né? Em rodinhas, e hoje você escuta em programas, você escuta, sei lá, em ambientes que antes não se usava certas linguagens, mas que com certeza vem desse meio pornográfico também, né? Hoje a gente está marcado, né, como você disse, assim, a sociedade ocidental como um todo é muito marcada pelo utilitarismo, né, essa dimensão do usar e ser usado, né? Às vezes a gente acha que o contrário do amor, ele é o ódio, né, mas João Paulo II, ele falava muito isso, o contrário do amor é usar e ser usado. E se a gente pensar na pornografia e na masturbação, que geralmente está associado, né, é justamente isso, né, a pornografia é usar o outro em vista do prazer, né, e a masturbação usar a si mesmo, né. Então, a gente vê que a gente está realmente assim, inserido em um mundo, né, que está ali hipersaturado de prazer, né, mas que continua carente de amor, né, e que não encontra a felicidade em meio a isso, né, porque realmente ali, ainda mais na dimensão do vício, né, é aquele buraco negro, é aquela sede de felicidade que não passa, né, se a gente vê assim, teologicamente o vício é isso, né, ele vai ali, você quer mais, 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 mas não é capaz de te satisfazer, né? Então a gente vê a série de efeitos colaterais que vai tendo aí, né? Pessoas cada vez mais depressivas, marcadas aí pelo tédio, marcadas pela falta de sentido, né? Vitor Frankl, ele falava muito isso, é muito interessante, né? Duas das características que ele fala desse sintoma, né, desse vazio existencial, desse vazio que a gente experimenta, né, dentro de nós, assim, às vezes a gente vai em tantas coisas, festas e preenche o nosso tempo com Netflix, com tantas outras coisas, mas quando a gente deita a cabeça no travesseiro, aquele vazio ainda está lá, né? E dois sintomas que Viktor Frankl fala é justamente a adicção, né? Ou seja, o vício, o uso continuado, apesar das consequências adversas. Eu tenho problema com isso, eu continuo, né, usando, cada vez eu quero mais, aumento a progressão de conteúdo, né, que a gente pode conversar aqui, aumenta a frequência, aumenta o tempo, mas nunca estou satisfeito, né? Aquele prazer que cada vez é menor e, ao mesmo tempo, também toda a questão sexual, né, a banalização da sexualidade que se vê hoje, também é um sintoma, né, para Viktor Frankl, desse vazio, né, Viktor Frankl, que é o fundador aí da logoterapia, né, quem não conhece essa psicologia do sentido da vida, né, então a gente vai andando sem, quem não tem onde quer chegar, né, onde chegar, né, qualquer caminho serve, dizia o gato do Alice no País das Maravilhas, né. Então, realmente, assim, a gente percebe que é um vício, né? Se trata de um vício, assim, eu estava falando análogo às dependências químicas, né? Se a gente pega a tomografia computadorizada de pessoas que fazem uso, né, assim, compulsivo da pornografia, muitas pessoas, não todas desenvolvem, mas existem muitas pessoas, e cada vez mais a gente vê mais pessoas pedindo ajuda com relação a isso, né? Há uma mudança, uma alteração plástica mesmo ali do cérebro, né? Alteração estrutural do cérebro, É algo semelhante às morfológico dependências mesmo, né? químicas. Como na cocaína, como na metanfetamina,
metanfetamina, outras drogas, né? E a gente vê, por exemplo, o lobo frontal do cérebro, né, que é responsável pela tomada de decisões, a redução de massa cinzenta, né? Se a gente fizer ali a volumetria, né, ver a quantidade de massa cinzenta, existe menos massa cinzenta ali naquela região, né? Então a gente vê que algo que começa a ficar comprometido, isso tem consequências, né? E outras áreas também do circuito de recompensa, né, que a Sim. gente chama, que é justamente porque as drogas, né, assim como também a pornografia, elas sequestram algo que é natural em nós, né, que nos foi dado para busca do prazer, né? E a busca do prazer, o prazer ele é o motor de vida. Então, se eu tenho prazer na comida, eu como e permaneço a vida como pessoa, né? E se eu tenho prazer sexual, eu tenho o ato conjugal e permanece a vida enquanto espécie, né? A humanidade permanece ali também com a sua vida, né? Mas mais ainda, é um motor de vida eterna, né? Se a gente segue, justamente trazendo aí já a dimensão também espiritual, se a gente segue aonde os nossos desejos vão nos levar, eles nos levam para o infinito, né? Para uma sede de felicidade que não passa, né? Que essa, na E, verdade, Igor, só Deus falando ali assim pode. do nosso cérebro, dessa massa cinzenta, né? Que tem, a gente sabe que o sistema de recompensa, a gente sabe assim, mais ou menos, né? Eu sei mais ou menos, né? Eu sei que o sistema de recompensa, ele, como você falou, né? Essa parte frontal aqui do cérebro, né? Esse córtex, né? Assim, frontal, Isso. que é mais evoluído e tudo, ele alcança também algo mais onde a gente discerne as coisas, decide as coisas, tem uma noção maior daquilo, mas alcança também o nosso sistema límbico, né? Esse sistema mais, Isso. como é que eu posso dizer assim, que não evoluiu tanto, que ficou ali nas suas origens, né? Aí a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: a gente consegue diferenciar? Primeiro, o cérebro foi feito para ter níveis de dopamina tão altos assim, né? Porque assim, como você falou, né? O prazer ele nos ajuda a dizer assim, se a comida tá cheirosa, tá agradável aos olhos, então eu vou comer. É prazeroso, ou seja, vai fazer bem para o meu corpo também, né? Uhum. Essa pessoa, né, essa mulher aqui, eu tenho, assim, a gente poderia abordar e aprofundar bastante, mas assim, sendo bem simplório no palavreado aqui, né? Mas essa mulher aqui é atraente, né, e de certa forma a atração por ela, como você falou, vai permitir ali vivendo, né, o ato conjugal, claro, com todo o contexto, né? Vai permitir que a procriação aconteça, né, que a raça humana continue a ser procriada, tudo. Vai ter o sentido unitivo também, enfim. Beleza. Mas a pornografia, quando entra nessa história, né, onde eu consumo e consumo, o meu corpo consegue diferenciar um ato conjugal real, presencial, de um ato conjugal, daquela excitação da pornografia, porque o objetivo do indústria pornográfica é nos fazer chegar à masturbação, né? Assim, até tem um site famoso de pornografia que é o Pornhub. Eu vi um documentário Uhum. um dia que falava desses sites, né, da indústria da pornografia. E esse Pornhub ele tem propagandas na Times Square lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, né? E o slogan deles é: você só precisa de uma mão, né? Você só precisa de uma mão, ou Uhum. seja, você só precisa de uma mão para ter prazer, né? Você não precisa de ninguém, você Uhum. precisa só de você mesmo. Então, assim, como é que o nosso cérebro reage a essa excitação virtual, né? Ele consegue diferenciar aquilo que é virtual daquilo que é real, por exemplo? Não, o nosso cérebro ele realmente é sequestrado ali pela pornografia, né? Então, a gente fala que é um estímulo sobrenatural, né? Um estímulo muito maior do que qualquer estímulo humano e natural poderia lhe gerar, né? A gente pode dar um exemplo, por exemplo, tem um inseto, né? É, eu esqueci agora, é tipo um besouro, né? E ele tem ali uma propriedade que quando ele vê o fundo de uma garrafa de cerveja, ele acha que aquele fundo da garrafa de cerveja é a besoura ali, né? A besouro fêmea mais sexy, né, mais sensual que ele já viu ali, e ele começa a acasalar sem parar com o fundo da garrafa de cerveja até ele morrer de exaustão, né, cair morto. A gente tem, por exemplo, o ratinho também, né, a Tachynus na Austrália, que ele, se você vai sempre trocando a fêmea ali, ele começa a acasalar sem parar até ele morrer de exaustão. Realmente, o sistema imunológico dele reage a essa quantidade absurda, né, de reação que ele tem, né, e ele cai ali também morto, né. E aí a pornografia ela faz isso, né? Ela não é um estímulo natural, né? Então, por exemplo, as mulheres se sentem diminuídas, né? Quando descobrem que os maridos estão fazendo uso de pornografia, né? Se sentem ali traídas e tudo mais, porque
começam também a se comparar, mas não há comparação, né? Porque a quantidade de novidade, a quantidade de edições, né, toda uma indústria pornográfica realmente que tem aí, né, que trabalha tudo isso, trabalha essa dimensão neurocientífica também, né, eles têm o neuromarketing, né, que é a palavra forte hoje aí. Então, realmente, a quantidade de novidade, a explosão de dopamina que acontece, né, é ali incomparável. E é semelhante à cocaína, né? A cocaína, ela sequestra esse circuito da mesma forma, né? Você falou aí da dopamina, que esse neurotransmissor, essa molécula de recompensa, para as pessoas entenderem assim, né? Basicamente, quando a gente recebe qualquer estímulo, qualquer coisa do nosso meio externo, né, essa luz que está chegando aqui nos meus olhos, o áudio, né, por exemplo, a minha voz que está chegando aí aos seus ouvidos, por exemplo, tudo que a gente capta do meio externo, de alguma forma, chega no nosso cérebro, né? É no nosso cérebro ali que a gente vai conseguir enxergar, que a gente vai conseguir ouvir, né? A gente sente a dor no cérebro, né? Então, tudo vai chegar de alguma forma ao nosso sistema nervoso central. E essa informação ela vai sendo passada por um impulso elétrico entre os neurônios. Mas entre dois neurônios existe ali uma fenda, né, que a gente chama de fenda sináptica, um espaço, né, entre os dois neurônios, e esse neurotransmissor, né, que é uma molécula, a dopamina, que transmite uma informação de um neurônio para o outro ali. Então, ali não mais de forma elétrica, porque tem um espaço entre eles, mas ela leva essa informação, né, para o outro lado. A cocaína, o que ela faz? Né? Dentro desse circuito de recompensa, desse circuito límbico, né, que você falou, ela começa a fechar os receptores do outro lado, que vão receber essa informação, como uma chave fechadura, né? Ela chega, tampa ali e a informação não passa para o outro lado. O que acontece é que acumula aquela quantidade gigantesca de dopamina ali nessa fenda e a resposta ela vai muito mais forte, assim, né? Então, há aquele acúmulo e a dessensibilização desses receptores, ou seja, eu começo a precisar cada vez mais de quantidades maiores de descarga de dopamina, quantidades maiores de prazer, ou no caso aí, né, da cocaína, eu preciso de quantidades maiores de cocaína para tentar chegar no mesmo quantidade de prazer que cada vez é menor, né? Sim. Então, a pornografia, ela não age, ela age de uma forma semelhante. Ela não vai colocar essa chave fechadura, ela não vai fechar ali os receptores, mas ela joga uma quantidade tão grande de dopamina que é como na cocaína, é análogo à cocaína, né? Então, ela também começa a fazer a dessensibilização dos receptores, porque seu cérebro fala, olha, parou, você está me envenenando, né? Eu não fui criado, você não foi criado para isso, né? Então, ele começa ali a fechar como um sinal ali de alerta, e você precisa de cada vez mais conteúdo. E aí tem várias formas, né? Seja a progressão de conteúdo. A pessoa começa vendo uma foto de uma mulher de biquíni, de repente ela já está vendo um vídeo, aí já está vendo um vídeo de um casal, aí ela já passou para atração pelo mesmo sexo, aí já passou para orgias, parafilias, né? Parafilias são comportamentos sexuais desviantes de tudo quanto é tipo que a gente imaginar. E quando não tem mais o que imaginar, né, ainda existe o hentai, que é a pornografia em desenhos, né? Então, assim, todo o absurdo, e aí colocando monstros, colocando tudo que você não puder imaginar, tem, né? Então, a Mundo, quantidade ali né, de Igor? novidade. Então, essa quantidade de dopamina que é acumulada ali, e aí tem essa dessensibilização, que você começa a ter essa tolerância, né, cada vez mais para conseguir menos, mas também existe uma sensibilização, ou seja, eu começo a sentir prazer somente naquela via, né, tudo mais vai ficando chato. Então, a pessoa vai, né, anda lá de montanha-russa, mas não consegue mais. Claro, estou dando um exemplo exagerado, assim, né, mas todas as outras coisas que a gente tem prazer do dia a dia, seja de ver um nascer, um pôr do sol, de encontrar alguém que você gosta, tudo vai começar a girar em torno da pornografia, né? Mas aí, Igor, proponho assim, e aí aproveito assim para deixar um recado para você que está nos acompanhando, que essa realidade não é simplesmente uma realidade moral, né? Assim, não estamos aqui como católicos, assim, cristãos, falando que pornografia é pecado, porque é também, mas e tem toda uma dimensão ali dentro da luxúria, né? Pecado contra a castidade, tudo. Mas o que nós estamos aqui querendo dizer é que isso afeta a sua saúde mesmo, né? Saúde física, saúde espiritual, né? Saúde moral. Então, e vai afetando aos poucos também a nossa sociedade e as nossas famílias. E a gente vai aqui abordando os pontos, né, dando para você razões para você não consumir pornografia e deixar a pornografia caso você faça um uso constante, né, diário, para que você encontre novamente aqui essa vida maravilhosa sem ela, né? Então, o primeiro ponto que eu queria abordar, Igor, aqui com você
você desenvolverá a sua própria imaginação, né? Deixando a pornografia, você vai desenvolver a sua própria imaginação, porque a indústria pornográfica, e sobretudo hoje a pornografia que se encontra na internet, é uma pornografia em vídeos, né? Assim, você encontra tudo ali prontinho, desde de uma relação, como você foi citando, né? Uma relação sexual heterossexual, ou uma mulher, como orgias, como outras coisas violentas também. E você encontra ali em imagens e em áudio também, né? Então, de certa forma, Uhum. assistindo aquilo ali, nosso cérebro fica condicionado, né? Ficamos condicionados e a imaginação é como que violada, né? Ela é estuprada, né? Nós não conseguimos pensar e imaginar outra coisa. Né? E fala um pouquinho pra gente dessa agressão à nossa imaginação quando se vê pornografia e a liberdade que nos traz também quando a gente se livra dela, né? A pornografia ela é uma péssima professora, né? Porque ela vai educando justamente nessa dimensão do utilitarismo, né? Do usar e ser usado, né? Outra coisa também, né? Nós somos, no ato conjugal, o que acontece ali é muito mais físico do que visual, né? E dentro da pornografia, nosso cérebro é condicionado para estímulos visuais, né? Estímulos visuais, sonoros, mas dentro de uma relação real, né? Isso está ali em terceiro plano, talvez, né? Então, esse é um primeiro problema que começa a surgir. E também diante dessa força e desses estímulos, né? Então, assim, nenhuma pessoa real consegue competir com isso, né? Então, muitos homens também, e aí como uma resposta fisiológica também do organismo, podem começar a desenvolver ejaculação precoce, disfunção erétil, né? Outros problemas que parecem estar associados também ao consumo, ao grande consumo, né? De material pornográfico que acontece, né? E existe também essa dimensão da neuromemória, né? Existe essa dimensão aí também de um aprendizado, não só do aprendizado consciente, que a gente vê aquilo ali e começa a querer repetir, né? Acha que aquilo ali é legal, e aí começa a desenvolver ali fetiches, por exemplo, né? Então, comportamentos, pensamentos que a pessoa nunca teve, mas ela quer mais prazer, aquilo ali choca ela de alguma forma e de repente se torna natural, né? E aí vai ali mais, mas existe também a memória, o aprendizado inconsciente, né? Então, assim, sem perceber, eu começo a achar que aquilo ali é aquilo ali que é, por exemplo, principalmente uma criança, um adolescente, né? É aquilo ali que é o sexo, né? É aquilo ali que e começa a querer reproduzir aquilo, né? Então, casais, por exemplo, né, não façam isso, né? Não levem para dentro do ato conjugal assim de vocês elementos estranhos, né? Porque aquilo ali só vai ser uma escola de objetificação, né, de não tratar o outro como uma pessoa. É muito interessante, tem um artigo do meu orientador, né, que chama Sexual Addictions, né, que é vícios sexuais. E ele faz assim um histórico dos manuais de psiquiatria quando tratava disso. E aí teve diferentes classificações, nomes que se foram dando, né, para os transtornos de compulsões assim sexuais, mas todos eles traziam sempre ali aquela marca, né? Usar o outro como se fosse um objeto, né? Isso assim, é muito interessante. Você vê nos manuais de psiquiatria a ciência reconhecendo isso, né? Como essa objetificação ela faz mal. E também, você falando aí, né, pensando aqui essa incapacidade de ver o outro como pessoa, né, de imaginar, por exemplo, eu como casado, de olhar para minha esposa, de conhecê-la, de saber aquilo que para ela é bom no sentido prazeroso, mas também é bom, prazeroso, agradável, né, respeitoso, mas no sentido também de que é bom no sentido da sua dignidade, daquilo no bem comum, né? Que São Tomás de Aquino nos fala que é nosso grande objetivo como cristãos, falando assim do cristianismo, de católicos, né? É trazer, viver esse bem comum, mas imaginar olhando o outro, né? Não imaginar simplesmente olhando aquilo que eu absorvi na pornografia ou aquilo que eu quero a partir de mim mesmo, né? Mas eu imagino levando em conta todo um contexto, né? Eu imagino olhando para o outro, eu tenho o meu pensamento erótico, assim, né? Saudável, com aquele, com aquela, né? Com aquele a quem eu fiz esse pacto, essa aliança matrimonial, é, respeitando, né? Com amor. Né? E não esse negócio, como você foi falando, né? Essa imaginação deturpada, afetada,
né, por elementos externos que vão ali nos estragando. E eu acredito que um ponto muito importante disso são os mais jovens, né? Assim, porque Uhum, eu até comentei com você, né, que a primeira vez que eu vi pornografia foi na casa de um colega, revistas, né? Na época eram revistas, uhum, né? A gente tinha acesso uma hora ou outra. E é interessante porque quando você vê uma revista, eu me lembro que um primo meu também tinha assinatura de revista pornográfica, né? E eram só fotos de modelos, né? E aí todo mês tem uma revista nova, né? Assim, você não quer mais ver as mesmas pessoas ali, enfim, você quer sempre algo novo, um elemento novo para sua imaginação. Você vai se acostumando a imaginar o que a partir de algo que você vê, né? A partir de um conteúdo pronto, né? Você fica ali como a gente foi falando ali, limitado àquilo, né? E infelizmente se vendo como objeto e vendo o outro também como objeto, né? E eu acho que é um grande assunto que os políticos precisam se pensar, né? Precisa ter debate sobre isso, né? De como ajudar os nossos jovens a não, ou pelo menos evitar que eles tenham acesso a conteúdo pornográfico de forma tão fácil, né? Assim na sim. internet, porque isso tem afetado os nossos jovens, né? Tem afetado de forma muito negativa, né? Assim, Uhum, infelizmente a gente precisa te dizer, pornografia não vai te fazer bem de forma nenhuma, né? Assim, é. nem ali na sua juventude, aprendendo as coisas ali com ela, como o Igor disse, né? Era uma falsa professora, né? E também nem já casado, né? Assim, não vai te ajudar em nada praticamente. Quer acrescentar alguma coisa, E Igor, sobre imaginação? são duas coisas, assim, né, porque a pornografia, ela faz mal, né, a gente está vendo, a gente está conversando de algumas coisas assim, mas em si, na sua essência, ela é um mal, né, e por dois motivos, né, o primeiro, que ela não consegue, ela torna a gente disléxico a ouvir o que o nosso corpo fala, né, porque o nosso corpo fala, ele traz uma mensagem, né, e a gente vê que a gente tem um design, né, e a gente é feito com um design para um desígnio, né, existe algo ali, nós somos feitos como fomos, né, por algum motivo, né, a gente percebe isso na nossa arquitetura, né, então que leva realmente ali para amar alguém, né, a gente vê, por exemplo, lá, a oxitocina, né, que aí também Outro outra neurotransmissor, molécula né? também, né, ela leva justamente essa dimensão do apaixonamento, né, mas de ter aquela reação prazerosa também diante de uma pessoa que se gosta, né, então ela gera vínculos, a gente tem um livro que chama Wired for Intimacy, né, que é criados para a intimidade, arquitetados para a intimidade, né, e o autor, ele é um neurocientista, ele fala justamente isso, né, todos os nossos neurotransmissores, os nossos hormônios, tudo foi feito para gerar essa comunhão, essa intimidade, né, o que a pornografia faz, ela distorce, retorce, contorce tudo isso, né, então ela nos torna disléxicos para poder lermos a linguagem do nosso corpo, né, e o segundo ponto, né, é porque ela fere a dignidade da pessoa humana. Então, nos três níveis, no primeiro nível, né, como nós que estamos ali assistindo, né, não, no primeiro nível, na verdade, eu colocaria os atores, né, os atores e as atrizes que estão acontecendo ali, porque se a gente vê o testemunho, né, de ex-atores, ex-atrizes, é uma coisa, assim, lamentável, né, uma coisa, assim, realmente muito triste, né, então, desde o uso de drogas, uso de entorpecentes, opressões e abusos ali de tudo quanto é tipo, tráfico de pessoas, né? E aí a indústria, né, no segundo sentido aí da dignidade, é uma indústria de moer carne humana, realmente, né? Então a gente vê ali de um dinheiro sangrento, né, envolvido, e é algo que Sim, precisa ser falado e que, como você disse, as autoridades políticas precisam combater isso, né? Não é algo que pode simplesmente aí, né, deixar. E o terceiro ponto nosso, né? Porque quando nós estamos ali consumindo, a gente está contribuindo com tudo isso, né? E a gente está ferindo com a dignidade do outro, mas também com a nossa própria, né? Ao entrar nisso. um outro motivo assim para a gente não consumir pornografia a gente já tocou, tocou em pontos assim já, mas a gente vai aprofundar, poder aprofundar mais quando a gente for citando, né, esses pontos assim diretamente, que é reencontrar o desejo sexual, né? Você reencontrará o teu desejo sexual, né? Como a gente já falou aqui, está muito ligado nessa questão da imaginação. Quando nós nos acostumamos a consumir pornografia, nós encontramos ali corpos transformados, né? Pessoas que foram selecionadas para estarem ali, para poder atender os desejos do consumidor, né? O consumidor, ele digita ali, ele procura aquilo que ele quer. Então, de certa forma, aquela pessoa ela pode se acostumar com aquele padrão, né, de excitação,
e, infelizmente, em relação ao seu esposo, sua esposa, vê a sua libido, né, ali, o seu desejo cair, né, perder ali, né, viver realmente uma falta de desejo sexual, porque não vai ver mais beleza naquele corpo marcado, né, seja por gravidez, né, seja por uma enfermidade, seja pelas marcas do tempo mesmo, né, que vão chegando, e aquilo ali não é mais aquele padrão, porque eu me acostumei a perder aquele padrão ali, né? Assim, eu me acostumei a me excitar, a me permitir viver a excitação, a admirar corpos que o corpo que eu não tenho em casa, né? Assim, que não é aquele corpo da pessoa que eu amo, né? Da pessoa com quem eu decidi viver a minha vida. Então, o que você tem a comentar aí sobre isso, sobre essa perda do desejo sexual, né? E um reencontrar o desejo sexual se você deixar a pornografia. É porque a pornografia ela é justamente essa falsificação, né? Então, assim, ela é a falsificação ali, como eu disse, né, do nosso design, né, do que nós fomos ali arquitetados para poder viver, né? E aí ela gera realmente um mundo virtual, né? Ela está inserida, ela está num mundo virtual, mas ela nos insere num mundo virtual, em um mundo ali que não existe, né? E aí eu só consigo encontrar prazer nela, né? E que é algo que nem se compara, né, pelo testemunho assim, dos casais, com o que existe dentro do ato conjugal realmente, quando é marcado por esse dom de pessoas, né, por essa experiência realmente do amor, né, e aí a pessoa começa também a ver o mundo com os óculos, né, com as lentes da pornografia. Por quê? Existe também um hormônio, né, a gente fala muito dos neurotransmissores, mas existe a questão hormonal também que acontece. Então, por exemplo, a testosterona, ela prepara o corpo do homem para o ato conjugal. E aí, quando você tem essa explosão de dopamina, esse aumento de dopamina, isso aumenta também a sua testosterona, né? Elas são retroalimentadoras, né? Então, aumenta a produção de dopamina, aumenta a produção de testosterona. Só que a testosterona, ela tem uma meia-vida longa, né? Então, assim, a meia-vida dela é 18 dias, né? Ou seja, é a média do que ela dura, né? Mas ela pode durar até o dobro, né? E 36 dias. Então, assim, ela tem aquele período longo dentro do corpo e te prepara para o ato sexual. Só que ela também aumenta a quantidade de dopamina, né? E vice-versa. Então, fica ali aquela coisa. Então, você está constantemente preparado para o ato sexual. Você começa a enxergar o mundo de uma forma sexualizante, né? De uma forma pornográfica. E aí isso vai gerando, né? A primeira pergunta assim, que você fez lá no início, né? Vai gerando realmente uma cultura pornográfica, uma sociedade pornográfica, né? E isso é utilizado realmente assim por essa indústria, né? Então a gente vê assim que vai sendo fomentada isso, até a questão do neuromarketing, né? E às vezes as marcas, né, de roupas íntimas, né, de calcinhas, de sutiãs e tudo mais, elas entendem mais sobre como funciona o cérebro masculino do que muitas vezes nós cristãos, né? Às vezes a gente não percebe. Então, elas já colocam as mulheres provocando os homens, né, para que as mulheres cheguem e peçam para os homens para poder né, para que os homens peçam que as mulheres comprem, né, as Sim. roupas assim para poder usar com eles, aí vem toda a fantasia. Então, assim, existe algo que a pornografia sequestra, mas existe uma indústria que vai fomentando isso, né, e que vai ali querendo cada vez mais, né. É. É, Não, então mas é é real realmente isso. esse é o grande problema, né? Eu acredito assim que causa muitas crises nos casais, né? Essa falta do desejo que às vezes o homem ou a mulher não sabe explicar o porquê, mas porque infelizmente, né? Achando que aquilo ali poderia colaborar de alguma forma nesse refúgio na pornografia, porque talvez já tenha casado, viciado, né? Em pornografia, dependente da pornografia, ou adquiriu esse vício ali já no casamento, acaba que esses altos níveis de dopamina com a testosterona ali, né, preparam ele e excitam ele quando ele vê aquelas imagens, né, ou quando ele tem aquele padrão. E quando o seu esposo, a sua esposa, sobretudo a esposa, né, diz, não, eu não quero fazer isso, eu não quero viver isso no ato conjugal, aquilo ali faz o cara perder toda a excitação, né, assim, perder todo aquele nível, cai, e ele vai perdendo aos poucos o desejo pela sua esposa, e pode cair talvez e procurar até o adultério, né? Infelizmente, mulheres capazes de viver aquilo, procurar prostituição, enfim, infelizmente, né? Então, deixando a pornografia, meu querido, você vai recuperar o teu desejo sexual. Então, você recuperará o terceiro ponto aqui, uma terceira boa razão
para você deixar a pornografia é porque você recuperará as tuas emoções e a tua consciência. Eu me lembro que quando eu assisti o primeiro vídeo assim pornográfico, eu fui com um primo meu, o computador também era uma coisa rara na época, né? Mas ele tinha um CD-ROM que era de pornografia, né? E nesse vídeo, cara, era uma mulher deitada e os homens faziam fila e eles vinham um atrás do outro ali penetrando, né, ali vivendo coito com aquela mesma mulher. Uma cena horrível, absurda, né, assim. Eu me lembro que era adolescente, pré-adolescente ali, eu vendo aquilo, eu fiquei meio que horrorizado, disfarçando porque estava ali na frente de outros meninos, né? Eu disfarçava, mas aquilo ali afetou minhas emoções, né? Ao mesmo tempo que gera uma excitação também, né? E aí você de certa forma tenta calar a tua consciência e a tua emoção, né? Ali, caramba, isso aqui não é legal, isso é meio estranho, né? É excitante, mas é estranho, assim, eu não consigo compactuar 100% com isso aqui, mas ao mesmo tempo é bom assistir isso aqui, né? Então eu quero voltar de novo nisso aqui, né? Graças a Deus na época era dele o computador, era dele o CD-ROM, não tinha computador em casa, então eu vi aquilo ali só uma vez, né, ali com ele, mas você imagina, né, como quando a gente tem acesso a um conteúdo assim, por ser prazeroso, por ser excitante, você como que faz vista grossa, você como que não Uhum. deixa a sua consciência te falar, né? Você se fecha, você perde a sua empatia, né? Você vai ficando meio psicopata, né? Assim, queria que você fala um pouquinho Exatamente. disso daí. É a dimensão da progressão do conteúdo também, né, que eu falei, assim, porque quando você começa, né, igual eu falei lá, começa com fotos, aí de repente vídeos, aí, né, de casais, aí atração pelo mesmo sexo, e aí orgias, e tudo isso daí vai progredindo, né, e às vezes quando é criança, quando é adolescente, vai tendo até uma confusão da identidade sexual, por exemplo, né, porque a pessoa, o que que acontece? Muitas vezes a pessoa começa num determinado ali conteúdo e a pessoa vai progredindo, e no final ela chega assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo, né? Porque ela tem aquela perda de controle, ela fica até o final, e aí depois no final, quando passa ali o impulso da pornografia, a pessoa cai em si, ela, meu Deus, né? E aí, se a pessoa, um adolescente, por exemplo, né, pode ter essa dimensão de começar a ter confusões, achar, ah, não, mas será então, né? Será que eu sou gay? Será que eu isso? Será que aquilo, né? E fetiches, a pessoa, meu Deus, mas que é isso, né? De violência, de tudo, né? E isso causa uma confusão, principalmente aí no adolescente, né? Mas todas as pessoas, né? E existe uma outra questão também, né? Igual você falou, que no começo era muito mais difícil, né? As pessoas que hoje são adultas, quando eram crianças, né? Era algo ali que era difícil, né? Tinha que passar esse constrangimento de ter que comprar, né? Enfim, era algo mais difícil, acesso até mais difícil de desenvolver um vício. Hoje não, né? Tem o anonimato, né? Tá aquela quantidade absurda. Se você só nesse site que você falou, né? No Pornhub, se você começasse em 1850 a assistir o conteúdo que está lá, você estaria assistindo só o conteúdo que foi postado em 2019. Você estaria assistindo até hoje, né? Então assim, aquele quantidade gigantesca, gratuita, anônima, né? Então é algo ali realmente uma força muito violenta, né? E não apenas a dimensão do prazer, né, que ataca. Então, você falou sobre recuperar as emoções, né? E aí eu digo de todas as emoções mesmo, né? Porque, por exemplo, o circuito de estresse também é afetado. A gente tem um circuito de estresse disfuncional dentro do vício, né? Então, qualquer coisinha se torna uma coisa grande. E aí essa coisa grande leva para poder buscar um consolo, né, um refúgio dentro da pornografia. E aí fica aquela coisa, né, o ciclo retroalimentador, né? Ao invés de quando eu tenho, esse é o ciclo do vício, né? Eu tenho a vida tem cruzes, né? A vida nos puxa para baixo. E aí diante disso, ao invés de eu ir e buscar uma solução saudável, eu chego e começo a buscar na pornografia. Isso, a própria pornografia vai gerar essas cruzes, essas coisas que vão puxar para baixo, porque na hora que acabar, você não volta para o estado normal, você está naquela fossa, né? E aí você vai buscar esse consolo e justamente aonde estava te ferindo, né? Então você fica preso dentro daquilo ali, esse é o circuito do estresse, né? E aí a capacidade de tomada de decisões também, né? Que vai ficando cada vez mais enfraquecida, né? E aí a pessoa começa a achar que é um problema de caráter, e aí é cada vez mais difícil, né? Aquele buraco negro que vai realmente ali.
puxando cada vez mais, né? Acho que são os dois pontos que seguem aqui, né, que eu coloquei, das vantagens de não consumir pornografia, justamente um pouco que você está falando aí, que é o quarto ponto é esse, né, você terá forças para resolver seus problemas, né, que é isso daí de que quando a gente está ali em algum tipo de vício, né, ou alguma compensação, né, sei lá, eu Uhum. tô passando por minha mãe está doente, está sofrendo muito, está com uma doença degenerativa, não sei, aqui um exemplo, né? E aí eu quero me esquecer disso e eu vou, por exemplo, vou assinar aí a Netflix ou sei lá, um canal de streaming aí, um desses sites, e vou assistir série, vou assistir, e de certa forma eu vou desenvolver também um vício, né, nisso daí, né? Vai ser o meu refúgio e eu não vou mais sentir dor, né? Não vou mais sentir não vou ter mais esse estresse em relação à realidade que eu estou vivendo em casa. Eu vou me refugiar sempre nisso, né? E a pornografia é esse refúgio muito usado hoje em dia, né? Tava vendo que 25% das pesquisas feitas por dia na internet são pesquisas relacionadas à pornografia, né? 12% de todo o conteúdo na internet é conteúdo pornográfico, então quer dizer, é um negócio que está sendo muito bem vendido, né? E que está sendo muito consumido. Então, e também o quinto ponto, que aí você pode falar dos dois juntos, assim, né? Recuperar a força, ser capaz de resolver os seus problemas, deixando a pornografia, porque você vai ser capaz de sentir dor de novo, né? Vai ser capaz de sentir o mundo vivendo de novo. E também o quinto ponto é reencontrar a energia vital, né? Ter de novo, sair dessa moleza, né? Sair como eu posso dizer, esse procrastinar tudo, né? Esse deixar tudo para amanhã, para poder se viver prazer aqui. Então, deixando a pornografia, nós recuperamos também essa força, né? Essa capacidade, tanto de resolver problemas como de tomar decisões, né? Eu acho que aqui traz muito, entra muita questão da liberdade, né? Porque a pornografia ela surge ali mais ou menos também na mesma época da revolução sexual, né? Sim. A revolução sexual ali que traz essa questão da liberdade sexual, né? Daquela questão toda e em busca muitas vezes dessa liberdade diante daquela desse mar imenso aí de conteúdo, né? E que apresenta aquela suposta liberdade de fazer onde eu quiser, como eu quiser, né? Enfim, né? Quando você tem um harém ali disponível, né? Mas na verdade essa é uma falsa liberdade, né? Como, por exemplo, eu sou livre para entrar dentro de uma jaula, trancar a jaula e jogar a chave fora, né? Mas eu estou me tornando escravo, estou preso ali, né? Então é a escravidão autoimposta, né? E eu acho que quando você consegue alcançar, né, conquistar um domínio sobre você mesmo, isso é de uma liberdade assim, né, incomensurável, né, de uma liberdade ali sem tamanho, né? Tem uma série, né, que é assim, não detestei essa série, mas aí o vício, né, a gente assiste ela até o fim, que chama Lost, né? E aí não gostei mesmo, achei péssimo ali a série, né? Mas fica aquele negócio, né, que a gente fica querendo saber se vai acontecer alguma coisa e aí vai até o último episódio, né? Mas teve um episódio muito interessante, né, que falava disso, que era um dos personagens, ele era adicto, né, ele usava droga e eles estavam numa ilha e ele parece que caiu um avião que estava transportando droga. E aí uma pessoa estava ajudando ele a deixar o vício, escondeu, né? E aí ele ficava toda hora atrás dessa pessoa pedindo, pedindo, pedindo. E aí tem uma cena que ele pega e mostra um casulo de uma borboleta, né? E aí ele vai lá e corta o casulo da borboleta, né? E aí a borboleta morre, né? Então ele precisa fazer aquele esforço ali para poder se libertar, né? E aí quando ele consegue realmente esse domínio de si, né? Esse autodomínio ali, consegue realmente superar o vício, né? É uma liberdade assim incrível, né? Assim, sem tamanho, né? Então que nem se compara com certeza ao prazer do vício, né? Em si, assim, é um prazer muito maior, porque não é um prazer Porque, apenas numa dimensão sensorial, né? É sim, um prazer espiritual ali, né? porque você imagina, né? Eu não vi, essa série foi muito famosa também na minha época aí, né? Mas acho que eu já estava na comunidade, não me lembro. Mas eu sei, me lembrando assim do contexto da série, eles estão presos em uma ilha, né? Assim, um acidente, cada numa Sim. ilha, né? Então você imagina assim, se a gente entrasse no contexto real disso daí, né? É uma pessoa viciada com um grupo de pessoas que querem sair da ilha e a pessoa tem um vício, né? Adicto de alguma coisa e com certeza a pessoa vai pensar só
em ativar esse mecanismo aí de refúgio, né, por meio seja das drogas ou daquilo que ela é viciada, né? E não vai colaborar com o fato de se sair daquela situação, né? Assim, ou seja, o problema vai custar a ser resolvido porque alguém que seria importante no caso da solução daquele problema para se chegar à solução não está tão preocupado com aquilo, né? Está querendo mais saciar os seus prazeres, né? Assim, por meio daquela adicção, por meio daquilo ali. E a pornografia vai causando isso também, né? Igor, o sexto ponto, assim, a sexta razão para deixar, né, de consumir pornografia é que a pessoa crescerá na confiança e na estima de si. Entra um pouco naqueles pontos que nós fomos falando sobre o corpo, né? Eu traria um conceito assim que é um conceito do cristianismo, né? E que muitas vezes é muito mal interpretado, né? Mas é que ele é a resposta disso tudo, né? Que é justamente a dimensão da castidade, que a gente Sim. tem tantas visões, né, erradas assim, a gente acha que a castidade é um freio, né? Que a castidade é algo assim e que faz até mal, né? Só que na verdade o que é a castidade, né? A castidade é esse domínio de mim mesmo para este dom de mim mesmo, né? Domínio de si para o dom de si, né? Vou explicar, né? Primeiro ponto, essa questão que a gente falou desse histórico, né? Das doenças, dos transtornos, né? De hipersexualidade. Todos eles traziam a dimensão, usar o outro como se fosse um objeto, é algo doentio, né? Então, assim, a psiquiatria sempre reconheceu isso, né? Mas também, se você pega a castidade, né, tem uma psicóloga, amiga minha, que ela tem um livro Psicoterapia e da psicoterapia sexual e moral em São João Paulo II, né? E aí ela fala justamente disso, da castidade, né, da experiência clínica dela, assim, da castidade. Então, quando ela vê um jovem, né, que ele é uma pessoa ali casta, né? Não é uma pessoa que está entregue ali à pornografia, à masturbação, você vê que ele é uma pessoa ali que traz uma ordem interior, que ele traz um equilíbrio, né? Que ele traz ali aquela paz, aquela serenidade diante das coisas. O próprio semblante dele, assim, é diferente, né? E quando você vê um jovem marcado pela pornografia, né? Você vê como é diferente, entendeu? E ela percebe isso dentro da experiência clínica, né? A gente percebe também quando a gente atende, né? Os jovens, assim, oração, aconselhamento e tudo é diferente, né? Sim. E aí a gente leva isso também, essa questão da objetificação ou do dom de si, tem várias experiências assim clínicas que a gente pode ver isso, né, e de relações dos casais. Aí um exemplo, por exemplo, é Viktor Frankl, né, que ele conta de que o terapeuta, né, estava com um marido, né, e aí esse marido, ele tinha muito assim aquela coisa de querer dar muito prazer para sua esposa, né? Talvez aí marcado por uma mentalidade pornográfica, né? Então ele ficava muito preocupado, o objetivo dele no ato conjugal era de dar muito prazer à sua esposa, né? Fazer com que ela alcançasse muitos orgasmos e tudo. E ele desenvolveu disfunção erétil, ejaculação precoce, e a mulher dele não chegava no orgasmo de jeito nenhum, né? E aí o psicólogo, né, o terapeuta foi e falou com ele, olha, por que ao invés de você ficar preocupado em dar muito prazer para ela, por que você não se entrega para ela? Né? Isso vai ser um presente para ela muito maior do que você dar a ela muitos orgasmos, né? Ou seja, em outras palavras, ele falou, por que você não vive o dom de si, né? E aí ele começa, então, a viver isso, né? E sem se preocupar com o prazer, mas simplesmente de se entregar a ela, e aí ele é curado das duas disfunções sexuais e ela começa a alcançar o clímax na relação. Então ali o sexo de repente vai ali como que, né, se sublimando na experiência do amor. Para Viktor Frankl não. O impulso sexual, né, ele é um impulso tão primário quanto o impulso do amor, né? E aí ele usa uma palavra muito interessante, né, que o amor que o sexo, na verdade, ele só é santificado, olha que interessante ele usar essa palavra, né? Só é santificado no uso ali também do amor, né? Então, ele só encontra o seu pleno significado quando ele vem acompanhado do amor. Então, o amor, ele é terapêutico, né? E ele traz aí a solução para várias coisas, diferente quando a gente traz a pornografia para dentro do casal, né? A gente vê tudo que vai acontecendo, igual você falou aí, o divórcio, né? As taxas de divórcio aumentaram também aí junto com a revolução sexual, né? Então, Acho que a são dois revolução caminhos bacanas. sexual realmente ela viveu, ela não conseguiu, né, o objetivo, assim, essa paz e amor, né, por meio de uma liberação, esse detonar aquilo que é pudor, aquilo que foi construído pela moral cristã, judaica, né, na verdade criou uma geração de angustiados, né, pessoas angustiadas
querendo corresponder com seus corpos, né, assim, de uma forma objetizada, como você foi falando. Isso gera angústia, como você disse, né? Um jovem com esse pensamento, né, com essa visão de mundo, de que o seu corpo deve agradar, de que o seu corpo deve ser sensual o tempo todo, né? Ele é um jovem angustiado, né? Um jovem que sofre muito, né? Assim, já um jovem livre que não tem isso como objetivo de vida, né? Assim, ele vive feliz, né? Ele vive com liberdade, né? Apesar de viver as lutas ali próprias, porque estamos inseridos no mundo. Mas enfim, vamos aqui para frente. Nosso penúltimo ponto aqui dessas boas razões para não se consumir pornografia, para deixar pornografia, é que você terá uma vida sexual saudável, né? E aqui a gente já falou bastante sobre esse ponto, né? Mas você pode acrescentar alguma coisa, Igor, sobre essa questão, né? Como a gente consome, né, ali pornografia, a vida sexual realmente pode ir sendo deformada, né, ali. E aqui a gente está falando sempre nesse contexto de matrimônio, né, de casal, de Uhum. casamento, onde, como você citou esses exemplos, né, o exemplo aí desse caso clínico aí do Viktor Frankl, o cara que queria dar talvez algo bom para sua esposa, a intenção dele não era ruim, ao mesmo tempo que ele pensava nele também, né, ele queria corresponder para poder se passar por aquele homem, né, que satisfaz a sua esposa ali na cama. Tinha um pouquinho, uma ponta de vaidade também, com certeza, né? Mas quando ele descobriu o dom de si, né, quando ele descobriu a capacidade de satisfazer a sua esposa, descobriu que, na verdade, a mulher passa primeiro pela confiança, né, para poder chegar à excitação, e aí as coisas melhoraram na sua casa, né, ali na sua família. Fala um pouquinho para a gente sobre essa E qualidade na até, vida sexual. e até quando eu falava também, né, dessa curva de excitação, né, o homem ele precisa, principalmente o homem, né, de aprender essa ternura, né, então assim, de viver com ela o prelúdio, né, e aí ele alcança o clímax junto com ela, né, então assim, é algo que quem estiver marcado pela pornografia, simplesmente pelo utilitarismo, nunca vai conseguir viver. Né? Então, assim, quando o homem e a mulher vivem juntos, né, biologicamente, por exemplo, ali a contração, por exemplo, vaginal, que gera ali o prazer no homem e da mulher também, então, assim, é uma experiência biológica, né, fisiológica, mas também emocional, espiritual ali de união, de intimidade que nem se compara, né, assim, Sim. pelo que os casais, assim, testemunham, né, que nem se compara com a experiência que é marcada pela pornografia, né? Então, com certeza, a vida sexual, toda a vida afetiva do casal é completamente transformada, né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ele testemunhou que a esposa dele, né, fazendo a terapia, né, ela percebeu, assim, num dado momento, que no começo do matrimônio deles, ela se sentia um objeto, né? Então, assim, aí ele fez toda aquela meia-culpa, né? Ele fez ali aquele exame de consciência, né? E a relação deles mudou completamente, né? E como é diferente. É como você vê, por exemplo, na dimensão da gula, né? A gula aí está muito associada, né? É um excesso também aí dentro da dimensão da alimentação. A pessoa vai, come, quer prazer, quer prazer, quer prazer, mas a pessoa começa a ter um distúrbio metabólico ali, né? Começa a ter problemas, e isso afeta Diarreia. tudo, né? Afeta a vida da pessoa toda, afeta primeiramente ali a sua dimensão estética, né? Ali que a pessoa começa a ter a sua autoestima, e aí a sua capacidade, ela fica como uma faca que não é afiada, né? Não tem nos estudos, a pessoa não consegue penetrar, tudo. A pornografia da mesma forma, né? Sua vida toda vai ficando chata, vai ficando medíocre, você não tem disposição, ânimo, força para fazer nada, né? Tudo vai virando aquela bagunça interior, exterior, né? Esse último ponto aqui fala justamente de não contribuir com a exploração sexual. Né? Você não contribuirá com a exploração sexual, que você já tocou também, um dos pontos, você falou alguma coisa sobre isso. Mas justamente essa dignidade da pessoa, né? De certa forma, existe esses pontos da exploração sexual dentro da indústria pornográfica, né? Que é o primeiro e o mais importante de todos, que é a dignidade da pessoa, né? É a pessoa que se expõe ali, que coloca, mas ele foi livre de fazer isso, ele consentiu, né? Será que o consentimento foi profundo, verdadeiro, né? Total? Ou será que a pessoa fez isso sem esse conhecimento profundo de si, né? O conhecimento da sua dignidade, o conhecimento da sua beleza, né? Do seu se resguardar,
e fez aquilo por dinheiro, porque estava precisando. E aí entra essa outra exploração, né, sexual também, que aonde eu vi que, vendo também alguns documentários sobre o tema, vi que um grande país que produz pornografia na Europa é a Hungria, né, sobretudo a capital Budapeste, né, tinha grandes estúdios de pornografia, né, e hoje caiu bastante por conta da internet, né, os produtores que produziam DVDs, vídeos em VHS, né, hoje não existem mais. Mas existem as produções de internet que pagam bem menos, mas que contratam muitas pessoas, sobretudo jovens ali, que vêm da Romênia, né, países europeus mais pobres, e também da América Latina, que vão trabalhar lá nessa produção pornográfica. Não somente lá, mas também nos Estados Unidos, no Brasil, existe essa exploração também. Né? E ali dentro existe também prostituição. Pornografia em si é uma forma de Isso. prostituição, né? A própria etimologia da palavra, né? Vem daí, né? Mas também a questão de que às vezes uma pessoa, por exemplo, a namorada terminou um namoro e ele tem ali um vídeo, né, que eles gravaram, né, um ato sexual deles por Às vezes vingança, até ele coloca ali escondido. também, né, em um desses sites. Então, gente, realmente consumir pornografia, ou o fato de consumir, você está de alguma forma colaborando com a exploração sexual. Né? Deixando de consumir, você estará colaborando muito com o fim, né, da exploração sexual da pessoa humana. Você diz aí Isso tem uma sobre isso? dimensão ética também, né, o Sim. Davi, igual, quando você torna o corpo humano um objeto maleável, né, e algo assim comercializado, né, isso levanta aí uma série de questões morais também, né, porque as consequências disso aí são graves, né, então a gente pode se aplicar isso para várias coisas, né, mas aí a dignidade da pessoa se torna a dignidade de um objeto, né, de um produto comercializado, né. Então, por mais que a pessoa não tenha consciência disso, né, mas será que, como você disse, ela tem consciência, né, da dignidade dela enquanto pessoa humana, né, e desse significado do seu corpo, né, da linguagem do seu corpo, né, do que ele está dizendo, ou será que ela também está ali disléxica e surda, né, para essa linguagem, né? E aí, cara, eu queria, caminhando já aqui para o fim, eu queria dar alguns pontos, queria que você me ajudasse nisso, né, nesses pontos importantes para vivermos o domínio de si, né, para poder vermos o domínio de si, que serve para pornografia, mas que serve para outras compulsões também, né? Assim, o primeiro ponto importante para a gente poder ver o domínio de si é ter uma vida programada, sair desse deixa a vida me levar, né, sair da ociosidade, né, assim, porque eu acredito que quem vive um vício, né? Quem procura pornografia vive também porque não programou muito a vida, né? Não tem muito o que fazer, né? Vive uma vida de forma um pouco vagabunda, né? É, Então, programar a vida, né? Pensar ali no seu dia a dia, pensar, sobretudo você que já se reconhece assim, dependente da pornografia, né? Que já reconhece que está sendo afetado, né? Por esta compulsão e que quer se livrar dela, então programa a sua vida, né? Pense em programar o seu dia para que você não caia novamente, que você não tenha espaço para poder procurá-la. Né? exatamente. E é ter uma estratégia, sabe, Davi? Não é a pessoa simplesmente querer, tipo assim, a partir de agora, eu nunca mais, né? Não é lutar com mais força, né? Sim. É lutar com mais estratégia, né? É como Jesus fala lá, né? Quando o espírito impuro deixa o homem, né? Ele vai, perambula por lugares áridos e desertos, aí volta e encontra a casa arrumada, mas vazia, né? Então, assim, não é só lutar com essa, você tem que ter uma estratégia, né? Traçar realmente ali uma estratégia de prevenção de recaída, né? Porque se você simplesmente cruzar os braços, né, igual você falou, deixa a vida me levar, eu vou cair de novo, né? Talvez no mesmo dia, né? Sim. Então é preciso elaborar realmente uma estratégia de enfrentamento, né? Perceber aquilo que é fator de risco, né? Aquilo que é vulnerabilidade, aquilo que me puxa para baixo e perceber também aquilo que é fator de proteção, né? E aí a ociosidade, igual você falou, elas não combinam, né? A ociosidade e a castidade, elas não andam juntas, né? Eu aprendi como pai que o ócio é bom para criança, assim, né? De vez em quando é bom deixar a criança ali sem ter o que fazer para poder ela criar, né? Mas ali o pai está de olho, né? A gente está de olho ali para saber o que ela está criando, se está fazendo bobagem, né? Já um adulto é muito arriscado a ociosidade porque nós temos a liberdade, a autoridade de nos permitir muitas coisas, né?
Então, outro ponto, assim, uma forma também, um segundo ponto, para a gente encontrar o controle de si, é ter alguém de confiança para falar das lutas, quedas, vitórias, né? O que no caso de alguém que caminha na igreja, né, que caminha na fé, pode ser um condutor, né, um diretor espiritual, um acompanhador, pode ser um psicólogo também, né, para quem ali não caminha dentro dessa realidade espiritual na igreja, um psicólogo, um amigo de confiança, né, que entende Um isso como um pai, um problema, tio. se possível, né, se a sua esposa, o seu esposo, se você acredita que seja ela a melhor pessoa, às vezes não é, né, assim, a melhor pessoa para você falar sobre isso, porque pode ferir mais, né? Mas alguém que te dê confiança, né? Que vai te ajudar, que vai te ouvir e que vai te animar também, né? Que vai te dar aquela pessoa com quem você vai dizer, olha, cara, eu caí mais uma vez, e aí essa pessoa vai ter a sabedoria para te ajudar, para te orientar, para te dar um carão também, né? Enfim, com quem você vai se É alegrar e vai quebrar, sofrer junto, né? é quebrar a espiral do silêncio, né? Que a pessoa vai vivendo ali sozinha, busque ajuda, né? Busque ajuda, você não está só. Seja aí, né, como os exemplos que você deu, um amigo, né? Às vezes aí um jovem, né? Uma criança, um parente, alguém conhecido, um amigo próximo. O importante é você quebrar realmente esse silêncio. Não é sair contando para todo mundo, mas é você partilhar com alguém, pedir ajuda. Isso com certeza ajuda muito aí, né? No caminho. E aí, só uma questão também com relação aos psicólogos, né? Então, isso é muito importante, porque talvez a pornografia, a masturbação, esses vícios sejam o menor dos problemas da Sim, pessoa, né? Então, precisa realmente ali da ajuda de um terapeuta, mas eu aconselho também que se busque, né? Que se tenha cuidado tanto na abordagem dos terapeutas, né? Quanto também do terapeuta conhecer isso, né? Porque, assim, é algo muito recente. A internet de banda larga, por exemplo, chega no Brasil em 2005, né? Então, assim, a pesquisa científica começa no século XXI, né? Então, é recente, muita coisa está surgindo agora, está aparecendo agora. Então, talvez eles não tenham uma formação adequada com relação a isso, né? E também alguma coisa que tenha essa visão integral da pessoa, né? Que veja a pessoa ali, todos os seus aspectos, biológico, psicológico, espiritual, né? Eu indico muito, por exemplo, a logoterapia, né? Mas as outras abordagens também que tenham aí isso como pano de fundo, né? Essa dimensão existencialista, essa dimensão humanista, né? Também podem aí contribuir, né? Então isso é muito importante, realmente. o terceiro ponto, assim, importante, né, para a gente poder retomar esse domínio de si, é dar um nome aos demônios, né? Isso eu achei bem interessante, porque é uma jogada psicológica também que a gente pode fazer, né? Assim, no sentido espiritual, quando a gente, sobretudo os exorcistas, né, vão fazer uma libertação de alguém, eles, pela autoridade que lhes é confiada, né, eles fazem aquele demônio que está possuindo aquela pessoa dizer o nome dele, né? Porque aí eles têm autoridade sobre o demônio e podem expulsá-lo ali para o quinto dos infernos. Mas e nesse sentido também, né? Quando nós damos nome, sobretudo aos gatilhos, né? Que podem nos levar à pornografia. Eu ouvi o testemunho de um cara que disse que o que atrai muito ele na pornografia assim é quando ele vê mulheres ou vê em um filme alguma coisa, mulheres com seios fartos assim, né? E aí ele colocou o nome de bebê, né? Assim, quando ele vê um bebê, mas na verdade são mulheres com seios fartos, né? Que dão a ele aquele impulso, né? Geram aquele gatilho para ir atrás de pornografia. Então ele chama de bebê, então aquilo é algo exterior a ele, né? Vira tipo uma piada também, né? O bebês, não sei o quê. Então ele ri daquilo, ele sente que é algo exterior a ele e aquilo se enfraquece, né? Perde força. Então essa jogadinha de dar nome aos gatilhos, né? Ou de dar nome à tentação, né? Pode ser uma forma de enfraquecer a força, né, dessa tendência a acessar ou ir atrás da pornografia. Né? E dar nomes e escrever, né? Acho que é muito importante Sim, colocar num papel ali também, né? E montar essa estratégia de enfrentamento, assim como eu disse, né? Então, o projeto de vida pessoal, né? O PVP, que a sim, gente usa assim na comunidade, isso é fundamental. É assim que você vai montar o projeto de recaída, projeto de prevenção de recaída, né? Então, você vai colocar um tema ali, né? Pega qualquer um desses pontos que a gente está conversando aqui, né? Então, coloca lá, eu percebo que é tal coisa, né? Então, aí, por exemplo, o bebê, aí no caso, né? Então, coloca aquilo ali. Como eu estou com relação a isso, né? Ou então, por exemplo, ociosidade, né? Pronto, tema, ociosidade.
como eu estou. Você cria realmente ali um Tabela. esquadrinho aquilo ali. Sim. Uma tabela, exatamente, né? Coloque ali no sentido horizontal, né? Falando aí para quem está só nos ouvindo, no sentido horizontal, né? Na parte superior da tabela, coloque lá, tema, né? Como eu estou, o segundo. Terceiro, como eu deveria estar. E quarto, o que eu vou fazer sobre isso. Né? E aí, nas linhas, você vai preenchendo essa tabela. Né? Então, aí, ociosidade, como eu estou? Estou todo assim, vivendo a preguiça, né? Acordo, aí já vou mexendo no celular, né? Desligo o despertador e já começo a mexer no celular, e aí, de repente, e pronto, chegou o fim do dia, né? Ali não fiz nada, então tudo isso daí vai sendo aí um gatilho, né? Como eu deveria estar, né? E aí você vai escrevendo mesmo, né? Quero fazer, começa escrevendo quero, né? Quero estar assim, assim, assado, né? E vai traçando esse projeto, né? Dê nomes, né? Perceba aquilo que é vulnerabilidade, aquilo que é um fator de risco, escreva, né? Ó, tal coisa eu percebo que me leva. Começa a se observar, né? Esse autoconhecimento também, vai escrevendo e vai vendo aquilo que te ajuda também, né? Que é um fator de proteção, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de um fator de proteção. O jejum. Né? Então, o que é o jejum? O jejum eu vou ter ali aquele desejo de comer, né, algo, eu vejo ali aquele prato ali, minha boca saliva, eu quero comer, mas eu vou lá e consigo viver esse autodomínio, né? Então eu falo, não vou comer, né? Por exemplo, se for numa sexta-feira, eu dou um sentido a isso, né? Assim, unindo minha paixão do Senhor, né? Por amor a Jesus, eu não vou comer agora, unindo a sua cruz. Então aí eu faço isso. E aí, quando eu vou me educando, né? Eu vou também fortalecendo essas vias cerebrais, lembra que eu falei? Então, por exemplo, eu fiz taekwondo, né? Nas artes marciais é muito assim que acontece. Então a gente repetia sempre movimentos, né? Das lutas lá, a gente ficava nos treinos, para na hora da luta mesmo, né? A gente já percorreu tanto aquelas vias que a gente responde de forma automática. Outro ponto seria o colocar o controle parental, que serve para os pais, né? O nome já fala, né? O controle parental para os pais controlar ali os dispositivos dos filhos, mas também para nós adultos, né? Assim que, como eu disse, temos uma liberdade maior, temos autoridade sobre nós mesmos. Né? Então você coloca o controle parental no seu dispositivo e pede para essa pessoa de confiança que você elegeu, né, seja ali o seu acompanhador espiritual, o seu diretor espiritual, o seu esposo, a sua esposa, colocar a senha, né, que seja ele a colocar a senha. E aí simplesmente quando você quiser acessar a pornografia você não vai conseguir porque vai estar sendo controlado ali pelo aplicativo. Né? E outro ponto, que é o que o Igor falou agora também, que é mudar a postura corporal, né? Quando der vontade, quando vier ali um anseio de ver pornografia. Isso é interessante que uma vez eu lendo o livro do Anselmo Grum, ele falava sobre isso em relação à oração, né? Assim, quando você estiver disperso, se levante, dê uma volta, né? E na comunidade a gente utiliza muito, né, essa forma, né? A gente percebe quando a pessoa está dispersa, ela se levanta, vai beber uma água ali na vigília, né? Vai dar uma voltinha, né? Vai ler algum livro, alguma coisa assim, para depois voltar para a oração. Eu na tentação também dessa forma como o Igor foi falando, né? Assim, quando vier tiver esse gatilho, essa possibilidade, a gente tiver no computador e subir alguma coisa e você pensar em acessar a pornografia, né, uma forma assim de fazer, talvez você reiniciar o computador, ou se você não puder reiniciar que você está fazendo um trabalho, se levante, saia, vai encontrar pessoas, né, vai conversar, você não precisa falar que você está sendo tentado em acessar a pornografia, você vai simplesmente conversar, vai sair, vai falar, vai rir, com certeza ali à vontade vai te deixar também. E um outro ponto aqui, o penúltimo, seria em fortes tentações ligar, né, para essa pessoa de confiança, ligar, né, ou ir ao encontro de alguém, como eu disse, acabei de dizer, né, não precisa falar que você está indo conversar com a pessoa porque você está sendo tentado, não precisa se expor, né, a não sei que seja a pessoa que te acompanhe, né, a pessoa que conheça as suas lutas, né, mas algo forte que pode te ajudar seja isso. Hoje a gente tem aplicativos, né? Tem o WhatsApp, você pode chamar a pessoa a qualquer momento. E uma vez eu conversando também com um orientador sexual na França, ele dá várias palestras sobre esse assunto também, né? E ele disse que dos pacientes que ele tem, é, ele se coloca muito à disposição nas madrugadas, né? Então ele recebe muitas ligações de homens na madrugada, né? Assim que para alguns é um momento de tentação, né? Em relação à pornografia. Então
talvez o seu orientador, aquela pessoa de confiança, pode também se colocar à disposição para te ajudar, para te ouvir nesses momentos assim mais críticos, né? E nesse momento também, assim, o corajoso é o que foge, né? Então, assim, não fique se testando, não fique tentando ver, assim, se consegue enfrentar isso, para com isso, né? Porque é aquela coisa, quem está de pé, cuide para não cair, né? Você não é confiável, né? Então, saia da situação realmente lá, vá para longe, né? Ligue para alguém, faça alguma coisa, crie essa estratégia de como que você vai viver aí esse enfrentamento, né? E o corajoso é aquele que foge, né? Então, se você ficar só lá, você vai. E tem que ser na lata, sabe, Davi? Tem que ser na hora, né? Tem um padre, né, que ele fala assim, muito interessante. É como no Salmo que fala, né? Um ímpeto assim, né, de raiva contra a Babilônia, né? O salmista vai falar: ai de ti, Babilônia, né? Feliz de quem pegar as suas crianças assim que elas nascerem, né? E arremessar contra a parede, né? Fazer ali aquela pasta ali, né, aquela coisa ali na hora, né, assim que nascer, porque se você não responder ele no início, no princípio, aquele neném de repente já virou ali, né, o bebê, né, poderia falar, e já virou um Golias, né, e que acabou, né, não tem mais ali o que fazer, né, então tem que ser rápido, né, tem que ser ali realmente ninja, né, então por isso já está preparado, né, já fazer esse projeto de prevenção de recaídas, já reparar ali cada uma das brechas, né, isso é muito importante. E aí a dimensão também assim espiritual, né? Então assim a gente falou de algumas coisas da dimensão biológica, né? Do exercício físico, alimentação. Se você se alimenta mal, né? Isso aí vai ser uma coisa que te puxa para baixo, né? Os antigos falavam que a gula está associada à luxúria, né? Eles até falavam assim, né, na época com o conhecimento anatômico, que o órgão genital está próximo ali da barriga, né? Então assim, se você fica sempre comendo comidas hipercalóricas, fast food, ou então se alimentando mal, tudo isso daí você não está usando o carro, mas você está lubrificando o pneu, né? Porque é o circuito de recompensa também que é utilizado, né? Então, essa questão da alimentação é importante, na dimensão biológica também o sono, né? Então, se você não dorme bem, se você está sempre cansado, isso é uma vulnerabilidade, é um fator de risco. A dimensão psíquica, né? Com o que eu exercito, né? Exercitar, alimentar e de descansar, né? Como que eu vivo essas três coisas também com relação à dimensão psíquica? Com o que eu alimento, né? Minha mente? Com o que eu tenho me formado? Será que eu tenho só lido, né? Sei lá, 50 tons de cinza, né? Será que eu tenho lido literatura erótica que tem também aí? Ou será que eu estou, por exemplo, teologia do corpo, né? Coisas ali que vão realmente me agregar, até mesmo culturais aí, né? De literatura e etc. Os sentidos, né? Proteger ali os meus sentidos, o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, as músicas que eu ouço, as séries que eu assisto, tudo pode ser gatilho, né? Tenha tudo isso aí, todas essas coisas que eu estou falando, vai colocando, pontuando, né? Importante você anote, né? Depois, pega depois desse áudio, né? E tudo, e vai aí vendo o que realmente aí você poderia ter como fator. Ser sentinela dos nossos sentidos, né? Não deixar entrar no nosso coração essas coisas. E aí a dimensão também social, né? Se interagir com pessoas reais, sai um pouco aí do celular, do computador, né? Você também vai ficando ali só se criando vias, conexões nervosas com o celular, com o computador, que é justamente ali onde muitas vezes você pode cair, né? Então, assim, comece a desenvolver relacionamentos com pessoas reais, que estão ali do seu lado, talvez precisando de ajuda, né? A caridade dentro da sua própria família, né? E etc. A questão de romper a espiral do silêncio, né, de partilhar com alguém, e a dimensão espiritual, né, que aí também ela é a principal, mas não pode andar só, né, não é só falar com a pessoa, começa a rezar, não, você tem que traçar toda uma estratégia, né, mas a dimensão espiritual, porque coração vazio não se sustenta, né, também não adianta você ter todas as estratégias, mas se você tiver ali com a casa arrumada, mas vazia, né, o espírito impuro volta, né, como Jesus diz, então, e o que é a castidade, né? A castidade é se tornar um com Jesus, né? Então, Jesus é o casto. São João da Cruz, ele fala da chama viva de amor, né? Isso aí é uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre falo, né? Imagina que a gente é um tronco, né, ali de madeira. Talvez esse tronco ali molhado pelo orgulho, pela luxúria, por várias outras coisas, e aí pelas nossas resistências, e aí esse amor vem, né, essa chama de amor vem e começa ali, nós começamos a ser transformados por esse amor, né? Então, primeiro ele seca toda aquela água que estava lá, né? E depois ele começa a carbonizar essa madeira
e aí carbonizando essa lenha, né, ele vai ali, essa lenha se torna incandescente, né, começa ali a emitir luz até que por fim ela toda se torna chamas, né? Ele tem aquela imagem daquela floresta em chamas, né, totalmente tomada pelo amor. Isso é a castidade, né? A fonte da castidade é esse amor, né, de união com Deus, né? Que o nosso corpo fala disso. E se elevar o coração a Deus, né? Levar o coração à origem, à fonte, né? De todo o bem, aquele a quem o nosso olhar é saciado, né? Claro que essa visão nós teremos somente um dia, né? Essa visão beatífica é o nosso fim último, mas aqui, né? Desde já, nós podemos, por meio da oração, ter esse encontro com aquele próprio que inspira a oração, como o cardeal Raniero Cantalamessa, ele falou, né, nas pregações desse ano do Advento, sobre esse Espírito Santo de Deus, que é o fim mesmo da oração, que é aquele que está na oração, aquele que nós encontramos na nossa oração cristã, e que é o inspirador da oração, né? Ele inspira e ele está lá, né? E ele nos permite dizer Pai, né? Ele que nos inspira a dizer Abba, Pai, ele que nos ensina. Então, para nos livrar de qualquer vício, existe, como você disse, as estratégias, precisamos ter as estratégias, nós demos aqui algumas, mas essa dimensão de permitir que o meu coração seja elevado, que o meu ser seja elevado, né, de parar tudo, parar todos os meus sentidos, para que o Senhor atraia os meus sentidos, né, para que o meu coração possa ouvi-lo. Outro dia até eu contando a história de Samuel para minha filha, e aí ela lendo para ela ali, Samuel, que ia toda vez lá em Eli falar, Senhor, estou aqui, o que queres? E não estou te chamando. E Samuel voltava porque Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, né? E ela perguntava, papai, por que ele não conhecia a voz de Deus? Porque ele não fazia silêncio para ouvir a voz de Deus. Ele ficava vendo um monte de coisa, eu fiquei dando exemplo, ele ficava vendo desenho, ficava vendo isso, aquilo, não queria ouvir a voz de Deus, então ele não conhecia a voz de Deus, né? Então, como é importante nós permitir, né, nos permitirmos assim calar dos nossos sentidos, como você diz, para também deixar esses sentidos serem elevados, né? O fundo da alma ser iluminado e transformado ali por Deus. Então, gente, É. queria agradecer a vocês assim por estarem aqui conosco até agora, né? Convidar você a compartilhar esse conteúdo, convidar você a enviar esse conteúdo para outras pessoas. E aí, Igor, diga aí as suas palavras finais para a gente. Eu termino com o Salmo, né, que diz assim, felizes os puros de coração, porque verão a Deus, né, criar em mim, Senhor, um coração que seja puro, né, e aí ele fala realmente reconstruir as muralhas de Jerusalém, né, é um salmo muito interessante aí para a gente pensar também com relação a isso, renova um espírito firme no meu peito, né, esse salmo, ele tem tudo a ver, assim, né, com o que nós vivemos, e também terminar pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, né, sobre nós, assim, Nossa Senhora de Fátima o seu terceiro segredo, ela falava de um bispo de vestes brancas, né, abatido, e ela falava, por fim o meu imaculado coração triunfará, né, e João Paulo II, ele tinha acabado de terminar as catequeses sobre a pureza de coração, né, no Teologia do Corpo, no dia seguinte, na semana seguinte ele ia começar uma outra série, né, e ele terminou falando sobre a pornografia, né, e aí naquele dia ele levou um tiro, né, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, ele levou um tiro, e ele viu ali que uma mão misteriosa conduziu a bala, né? Então existem forças que querem ali também nos levar, né, para aquilo que desfigura, né, que destrói ali o significado esponsal do nosso corpo, a dignidade da pessoa humana, né, a distorção ali diabólica realmente da teologia dos nossos corpos, mas existe também essa outra mão invisível, né? João Paulo II oferece ali a bala, a coroa de Nossa Senhora de Fátima, né? Então peçamos a ela realmente a sua intercessão, né, para que no fim das nossas vidas o seu imaculado coração, a pureza de coração triunfe, né, em nós. É isso daí. Meu querido, muito obrigado, viu, pela sua presença, muito obrigado por ter dito sim, por ter estado aqui conosco, compartilhando coisas tão importantes, né, para Alegria. as nossas vidas. E é isso, gente, vamos acreditar na pureza. É possível, né, mesmo sendo bombardeados assim por todos os lados, mas vale a pena lutar por ela. Nós acabamos de dar aqui boas razões, né, para você não consumir pornografia. Acredite, né, acredite nessa sinalização que nós estamos dando aqui para você, porque vale a pena. Tá ok? Até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.